Caraca, a Anitta não é nada lá fora. Não, olha isso daqui. Olha o tanto de artista que teve muito mais sucesso do que ela. A cantora Anitta vem chamando a atenção pelo seu recente sucesso internacional. As manchetes dos últimos dias primeiro eram: primeira brasileira a ficar no top 10 do Spotify. E passaram a ser mais tarde, Anitta, a primeira brasileira top 1 do Spotify. Essas notícias nos mostram um feito muito grande que coloca muitas dúvidas nas cabeças das pessoas. Como a Anitta conseguiu esse feito? O que ser top 1 no caso dela representa? E a pergunta que eu me fiz para poder dar vida a esse vídeo: Anitta já é a maior artista brasileira fora do nosso país? Para responder essa pergunta, nada melhor do que uma tier list para classificarmos os artistas brasileiros mais internacionais da história. Então, antes de iniciarmos mais uma tier list muito interessante, se inscreva no canal, deixa o like e vamos para mais essa. Para iniciar aqui, já que a gente está falando de um chamariz, que é o top 1 da Anitta, vamos começar as comparações com uma artista que também tem um grande ponto na carreira, que é a Fernanda Montenegro. Comparando o top 1 do Spotify da Anitta com a presença da Montenegro no Oscar, a gente percebe uma diferença de sucesso muito grande, né? Mas tá, você pode dizer que a Fernanda só teve esse lampejo internacional, enquanto a Anitta tem uma carreira muito mais construída lá fora, né? Tudo bem, mas eu volto a falar dos feitos e vamos até esquecer o top 1 da Anitta. Vamos pegar tudo que ela tem e representou até hoje, nesses anos buscando a carreira dela lá internacional. Tudo isso não dá a unha de quase ganhar a maior premiação do cinema. Só da Fernanda ter conseguido isso, ter sido cotadíssima para ganhar e ter desbancado muitas barreiras que os latinos enfrentam nessa situação, eu acho que já é o suficiente para Fernanda desbancar facilmente a Anitta e desbancar a Anitta aqui na nossa tier list. Vamos colocar ela em cima então. Na sequência nós temos aqui o Michel Teló, que acho que vocês devem saber bem também em que posição ele vai estar. Lógico que vai ser acima da Anitta, porque no dia que a Anitta conseguir fazer os gringos cantarem na nossa língua, em português, aí sim ela vai passar ele, ela vai ter mais respeito, né? Porque é a situação do Teló. Embora a música dele não seja brilhante, ele conseguiu fazer muitas pessoas cantar na nossa língua, e isso sim é uma coisa muito grande, né? E já que a gente está falando bastante sobre essa questão de feitos assim pontuais, grandes, que fizeram de artistas brasileiros artistas com renome internacional, eu já vou buscar aqui o Alexandre Pires, que o Alexandre Pires é mais um exemplo desses casos aí de lampejos, né? Onde a pessoa faz um feito muito grande, para em cima desse feito a gente analisar e falar qual é o nível de projeção internacional que ele teve, né, qual é a façanha, porque muitas das vezes é só uma façanha, não é necessariamente uma carreira, né, como é o caso da Montenegro, da Anitta, que a Anitta, né, a gente vai falar mais que ela tenta uma carreira. Então, no caso dela, a gente vai analisar o top 1. E a gente vai colocar o top 1 aí, lado a lado com um feito do Alexandre Pires, que foi o feito de cantar na Casa Branca a pedido do presidente dos Estados Unidos. Colocando ali lado a lado, você já sabe dizer qual que é o feito mais relevante, né? Mas como a gente está comparando aqui carreiras e não apenas os feitos, a Gisele Bündchen também dispensa comparações porque ela tem uma carreira muito consolidada e ela se casou com o Tom Brady, se tornando aí mais famosa ainda. Ela tá bem acima da Anitta, mas ela vai ficar nessa categoria aqui. Esse cantor aqui se chama Jorge Ben, eu não conhecia ele. Fiquei sabendo quem ele é através dos meninos do Brasil que deu certo. E eles deram bastante ênfase no vídeo deles, dizendo os feitos do Jorge Ben. E eu fiquei bastante orgulhoso em saber que esse artista brasileiro aí tem uma música que foi até plagiada por um artista internacional muito famoso. Porque sim, foi plagiado, eu fui ver vídeos e tem comprovações, inclusive. O próprio artista, né, reconheceu isso, que plagiou. Não é à toa que essa música aparece em algumas listas aí de revistas conceituadas como uma das maiores músicas da história. Então, olha só, isso é algo que desbanca facilmente um top 1 do Spotify hoje em dia, que foi o feito da Anitta, então eu acho que não tem muito o que dizer. É lógico que ele tem que ficar em cima, muito por conta desse feito estrondoso aí que ele tem, e que faz dele, assim, mais um desses artistas aí que eu já havia comparado, né, fazendo um adendo com a questão de ter um momento muito grande na carreira, que é o que a Anitta tá tendo agora, e a gente pode analisar só por esse ponto aí de o que eles fizeram de maior, de mais relevante, e pegar, colocar isso lado a lado e dar o veredito, né, de quem é maior e por quê, né. E nesse caso aqui fica claro que o Jorge Ben tem um feito muito maior do que o da Anitta. Carmen Miranda.
Não tem como comparar a Carmen Miranda com a Anitta, né, gente? A Carmen Miranda já foi uma das pessoas mais famosas lá nos Estados Unidos. Isso lá pela década de 40. Ela era idolatrada pelas massas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tinha muito sucesso. Ela é uma estrela que deveria ser mais conhecida aqui no Brasil por todos os seus feitos, né? Então a Carmen Miranda é brincadeira, né? A gente tem que colocar ela aqui no mais alto patamar. É uma das maiores brasileiras nesse quesito, se não a maior. Tem um contexto por trás desse sucesso dela. Eu falo sobre isso no vídeo A Influência Brasileira no Mundo. Você pode estar conferindo. O Lorde Vinheteiro aqui, ele talvez é desconhecido de muita gente, mas ele é famoso sim, principalmente aqui mesmo na plataforma do YouTube, onde ele toca piano para representar aí trilhas sonoras que as pessoas pedem para ele tocar, né? Ele realmente tem muito talento, e esse talento ele não se restringe a só se apresentar no YouTube, porque o Lorde ele se apresenta também em festivais aí mundo afora. Existem vídeos aí dele se apresentando na China, por exemplo, as pessoas ovacionando ele. Então ele é um cara assim, famoso. O público dele é essencialmente gringo, né? Eu acho que ele já tem o suficiente para estar acima da Anitta, sim. A próxima artista aqui é responsável por uma música muito conhecida, né, muito famosa no mundo inteiro, que eu vou evitar de estar pronunciando aqui porque é um trecho em inglês, né? Mas vocês vão reconhecer assim que eu falar: Jesus humilha Satanás. Essa é a música, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Essa é a música feita por essa brasileira. Muitas pessoas não sabem que é uma música brasileira, né? E pra você ter noção do sucesso dessa música, até hoje ela é famosa sim, é reconhecida. Você vê comentários aí no YouTube procurando por essa música. E vê que a Corona, até recentemente, tava fazendo shows ainda aí em vários países, né? Até mesmo na Rússia. Aí você vê os russos dançando essa música, então é bem interessante pra você ver que a Corona é uma artista mais completa, com uma carreira maior do que a Anitta atualmente tem. E é por isso que a Corona vai ficar aí numa categoria acima dela. O meme da Nazaré. O meme da Nazaré, gente, é um meme que tem uma projeção internacional, sim, né? Artistas usaram e tudo mais. Mas é só um meme, né? E essa atriz aí, a Renata Sorrah, não é um dos nossos maiores exemplos de atriz com carreira internacional, né? Eu vou colocar o meme da Nazaré embaixo da Anitta, claro, porque é só um meme. Agora aqui com Asa de Águia. O Asa de Águia, gente, é interessante porque eu peguei eles por conta da inspiração que eu tive para poder fazer esse vídeo. Porque esse vídeo que eu tô fazendo aqui é uma versão de um vídeo que os meninos lá do canal O Brasil Que Deu Certo fizeram. Vocês podem estar vendo a versão deles. Os artistas que eles colocam lá são diferentes, né? Eu quis fazer a minha versão aqui, colocando os artistas que eu acho mais internacionais, né, que faltaram lá na lista deles. E o Asa de Águia tá aqui mais por conta da influência deles mesmo, porque eles explicam lá, né, que o Asa de Águia tem uma certa carreira internacional, assim, entre aspas, porque eles tiveram músicas tocadas aqui na América Latina, né. Então tem países aí onde as músicas deles, assim, até hoje são lembradas, né, inclusive do The Masked Singer do Chile. Os meninos acabam colocando o Asa de Águia acima da Anitta. Isso aí eu discordo deles, né? Foi bem engraçado colocar o Asa de Águia na lista e tudo mais. É até por isso que eu tô colocando aqui também na minha. Mas se fosse para representar uma banda, um artista que tem uma carreira internacional aqui na América Latina, era bem melhor ter colocado a Ivete Sangalo, né? E se fosse a Ivete eu colocaria até acima da Anitta. Mas como é o Asa de Águia, eu vou colocar embaixo. O Roberto Carlos faz sucesso lá em Portugal e aqui na América do Sul. E esses artistas, como a Ivete Sangalo e o próprio Roberto Carlos, eles têm uma carreira internacional que, ao meu ver, nada mais é do que uma extensão do sucesso que eles fazem aqui no nosso país mesmo. Então, se o sucesso que eles fazem nesses outros países é uma extensão do que eles fizeram aqui, lógico que eles estão levando elementos da nossa cultura e tudo mais, representando muito mais a gente, cantando em português, diferentemente da Anitta, que não traz muito traço assim da brasilidade, né, nas suas músicas, que ao meu ver são muito genéricas, né? São cantadas em outras línguas. Você não consegue distinguir muitas das vezes aí que é uma brasileira que tá cantando. A Gretchen tá aqui por quê? Porque a Gretchen também tem um fator do meme. Alguns memes dela foram compartilhadas por gringos e tudo mais. E ela também fez uma participação no clipe da Katy Perry. A Gretchen tá aqui mais pela zoeira também. E para abrir um tópico que são as participações especiais entre os cantores. Essa é uma coisa que a Anitta faz muito, né? Ela usufrui muito dessa questão de participações, inclusive já fez aí até com a Madonna, né? Numa proporção bem pequena.
mas ela direto tá cantando junto com uma outra cantora, e isso às vezes é bom, é importante, principalmente comercialmente, né? Mas a questão é que a Anitta tem uma dependência disso daí, e isso faz com que as músicas dela muitas vezes nem tenham assim uma participação muito grande dela mesma. Agora, esses artistas que estão aqui têm histórias com participações. O Seu Jorge tem uns trabalhos com David Bowie, fez o inglês cantar na nossa língua, olha só. Ele cantou em português e chamou atenção. Você vê por ele mesmo dizendo que os caras lá do Red Hot Chili Peppers chamaram ele para fazer uma participação na música deles. Eu acho que a Anitta precisa de algo a mais para poder superar o Seu Jorge. Seu Jorge, para mim, tá acima. E o Tom Jobim? Qual que é a participação que fez o Tom Jobim se elevar a mais? O Tom Jobim não precisa de participação nenhuma. Ele teve uma participação junto com o Frank Sinatra, que é algo sim a ser destacado e tudo mais, só que o Tom Jobim mais o pai da Bossa Nova, que é o João Gilberto aqui, eles não precisam de nenhuma outra pessoa cantar com eles para poderem ser relevantes. Eles estão na categoria mais alta aqui, porque são duas das maiores vozes aí da Bossa Nova, um gênero musical que é muito apreciado no mundo inteiro. E o que esses dois caras têm de carreira internacional não dá pra colocar no gibi, é muita coisa mesmo, né? Direto eles são homenageados aí em animes. Aqui agora falando da Sônia Braga, a gente entra numa questão que eu quero abordar também, que é a questão da Anitta se projetar, né? E buscar uma carreira internacional a todo custo, que é o que ela vem fazendo há alguns anos. Quando a gente fala de Sônia Braga, a gente tem uma atriz que já tinha uma carreira aqui no Brasil, já tinha feito bastante coisa aqui, e em um filme, mais ou menos por acaso, ela despontou e chamou atenção para depois vir a fazer a carreira internacional que ela fez. Não foi uma coisa assim muito forçada, uma intenção muito clara como é a da Anitta, porque a Sônia, na produção que despontou ela, a produção responsável por lançar ela internacionalmente, ela nem sabia falar inglês num filme que era em inglês, fazendo o desfeito dela muito maior do que alguém que queria, né, e buscava uma carreira internacional. Foi algo assim que simplesmente aconteceu. E a Sônia tem uma carreira muito grande lá fora, fez muitos filmes, né, é reconhecidíssima, vou colocar ela em cima também. O mesmo a gente pode pensar com Sepultura também, que é uma banda com um nicho muito específico no rock, e que embora seja nichada, é a referência desse nicho. Então a Sepultura, por ser referência, a maioria das músicas deles são na língua inglesa. Porém, eles também têm músicas na língua portuguesa. E o fato deles se projetarem internacionalmente tem uma explicação lógica, que é a questão de no Brasil não ter como fazer sucesso fazendo o que eles fazem, né? Esse tipo de rock muito pesado deles. O fato deles se projetarem internacionalmente e visarem o mercado internacional, assim como a Anitta faz, justifica mais o sucesso deles, é claro. Aqueles que tentam, eles têm uma obrigação maior, digamos assim, de conseguir, né? Porque se você tá tentando ali e insistindo, a sua obrigação é maior do que um artista que não tenta e consegue simplesmente porque ele foi bom e tem algum motivo que explica, né? Dele se despontar aí internacionalmente. Então essa questão de obrigação é só uma questão mais assim de lógica, né? Ora, se a Anitta tá há muito tempo aí tentando, ela tem uma obrigação maior. Por isso eu quero trazer isso pro debate, porque é importante sim a gente pensar nisso. Ela tenta crescer aí fora já tem um bom tempo, né? E esse investimento a gente tem que ponderar nessas situações. E para contemplar mais ainda essa ideia, vamos pegar aqui a Morena, porque a Morena, ela teria, sim, em tese, mais obrigação de dar certo lá fora por ela investir nessa carreira lá fora desde sempre. Obrigação, né, entre aspas, como eu expliquei, cumprida, porque ela conseguiu ter o retorno de todo o investimento que ela tentou lá fora, com papéis aí de relevância e uma carreira que cada vez mais cresce em Hollywood. Já tem uma carreira mais estabelecida lá, né, então vou colocar aqui em cima. E pensando nesse adendo, e pensando nisso, né, que ela investiu, teve um retorno muito rápido, e a Anitta aí, depois de algum tempo, conseguindo agora, que pode crescer muito mais, é verdade, mas que no momento é menor do que o da Morena, né. Restou o Rodrigo Santoro. Vamos colocar ele logo aqui em cima, né, para fechar, e eu poder analisar diferentes cenários aqui, onde a gente vai estar tirando os atores. Porque assim, até por conta da fala dela, dizendo que quase não temos artistas brasileiros com carreira internacional, que a gente acabou de provar que não é verdade. Mas e se ela estivesse se referindo não aos artistas, mas sim aos cantores? Se ela tivesse falado, não temos cantores internacionais, será que ela teria razão? Pronto, olha o que restou aqui. A Anitta continua errada, né? A gente tem cantores que são mais internacionais do que ela. Mas ainda uma última hipótese, e se ela se referiu ao momento atual?
dizendo que atualmente a gente não tem cantores que representem um sucesso internacional aí. Como que ficaria isso? Ficaria assim. Então, resumindo, a Anitta está errada em todos os cenários. O Brasil tem sim alguns lampejos ali, alguns artistas, e não existe essa Anitta dependência, apesar dela querer que a gente compre essa ideia, né? Às vezes até dando piti aí, né, falando que os brasileiros não apoiam ela, que ela está lutando sozinha, essas coisas, né, quando na verdade é ela que tem que lutar por nós, né, representar a gente de uma forma legal, coisas que ela muitas vezes não faz. Terminando mais esse vídeo, gente, eu quero agradecer pela atenção de vocês que ficaram até aqui. Quero pedir também aquela força, se você ainda não deu, curtindo o vídeo e compartilhando ele para os seus amigos. Isso é tudo por hoje, gente. Até a próxima.